Acelerando o Agro com Paulo do Carmo. Mais uma vez, o nosso professor, pesquisador Paulo do Carmo Martins está conosco aqui no nosso quadro Acelerando o Agro. Professor, bom dia, um prazer recebê-lo aqui mais uma vez, tudo bem? Bom dia, estou feliz de estar aqui novamente conversando com você e com todo esse pessoal que te segue. Pois é, e nós vamos falar sempre desses assuntos que são importantes, polêmicos às vezes, e as polêmicas virão em um determinado momento, em algum dia, em alguma pauta, com certeza. Mas hoje eu vou começar te fazendo uma pergunta que já pode, de uma certa forma, ser polêmica. O agro destrói o planeta? Marcelo, quem destrói o planeta somos nós. Se a gente for analisar a trajetória do ser humano, nós começamos a viver em sociedade, então a gente ficava em bando, e naquela região que a gente ficava, a gente destruía o planeta naquele ponto. Porque a gente andava em grupo. Aí o que a gente fazia? Migrava. Aí ia para outro local para destruir. Não era para destruir, era para fazer o grupo sobreviver. Certo. Os animais agem assim, os animais que atuam em grupo. E é claro que aquele local que tinha sido supostamente destruído se regenerava. Então, nós éramos nômades, destruíamos temporariamente e tudo corria bem. Até que um dia nós resolvemos fazer agricultura. E quando nós resolvemos fazer agricultura, nós criamos a cultura, literalmente a cultura. Nós começamos a ser civilizados. Sim. Nós começamos a estruturar tudo que a gente tem. Então, o primeiro ponto que a gente tem que considerar é a agricultura nos fez diferenciado em termos dos outros animais. Nós sabemos prever aquilo que nós vamos comer. Tá. Esse é o primeiro ponto fundamental. Sim. Agora, pergunta sua. O agro destrói a natureza? Toda atividade humana, ela tem impacto ambiental, toda. E o urbano, as atividades urbanas, muito mais. Eu costumo, toda vez assim que eu vejo alguém de uma maneira muito incisiva falando sobre a questão do agronegócio, eu procuro saber se usou fralda descartável. Porque se tem alguma coisa que impacta a natureza, é fralda descartável. Outra coisa que é interessante também é saber se usa produto biodegradável. Se o sabonete é biodegradável, porque ali é só da cáustica. Então, esse é um ponto fundamental. Agora, se você tem a questão de transporte, transporte ainda é uma atividade altamente danosa e todos nós nos movimentamos. Sim. Aqui, nós conversando, nós estamos gerando problemas para o meio ambiente. Estamos com ar-condicionado, estamos utilizando energia elétrica. A energia elétrica ela até tem um lado aí que ela não é tão nefasta, mas eu vim para cá utilizando gasolina, eu não utilizei o biocombustível, que é o álcool. Então, enfim, especificamente o agro. Ele traz problemas, sim, mas traz muito menos do que as atividades que nós temos urbanas. E com um detalhe, é a base da civilização, afinal de contas. É com base no agro é que a gente tem comida, a gente tem cada vez mais energia limpa, e o álcool é um exemplo. Eu não consigo entender por que o Brasil está preocupado em ter carro elétrico, porque nós temos um combustível maravilhoso, com tecnologia brasileira. Independente, né? Independente. Então, e nós precisamos efetivamente entender que também está havendo um processo evolutivo em termos de tecnologia. Existe uma preocupação muito grande por parte dos produtores em fazer agricultura regenerativa. E aí eu queria te dizer uma coisa. Tem gente que destrói o meio ambiente? Sim, mas são bandidos. Esses têm que ser punidos. Eu não conheço... E a legislação pune esses bandidos. Ela só não é cumprida, né? Ela precisa, mas nós precisamos pegar esse pessoal. Eu não conheço líder do setor que é a favor da destruição, de colocar fogo, nós temos invasores de terras, aí é outra história, é outro departamento. Ninguém quer destruir o seu próprio negócio, não faz sentido isso. Não tem lógica. Pode parecer o produtor tem a preocupação de destruir o seu recurso natural, mas é ao contrário, ele precisa do recurso natural para ele produzir. Então não é bem por aí como a gente... A gente ouve muito que mas ele está preocupado, o produtor,
O agricultor está preocupado em ganhar dinheiro, em não produzir qualidade. Mas se ele não tiver qualidade, se ele não tiver esse solo, ele não vai ganhar dinheiro vendendo o produto. O raciocínio é mais ou menos por aí? É isso. É isso? É isso. Nós vamos poder discutir nos programas futuros até o que está acontecendo na Europa. Eu acho que não merece um programa específico. Mas o Brasil é um país que vem utilizando cada vez mais tecnologias regenerativas. E aí o pessoal fala assim, mas a comida hoje tem muito agrotóxico. Olha... Você tocou num ponto excelente. Excelente, né? Excelente. Então, o agrotóxico, em geral, quando... Vou pegar o seu caso. Se você resolve utilizar remédio, porque agrotóxico é remédio. É remédio. Se você resolve utilizar remédio sem bula, provavelmente você vai tomar além do que é necessário. E tem muito urbano que faz isso. Compra medicamento na farmácia sem receita médica. Sem receita médica. Agrotóxico é uma coisa muito cara. Adubo é uma coisa muito cara também. Então, quem faz a coisa corretamente, utiliza o mínimo possível exatamente para não ter custo de produção mais elevado. Entendo. Nós tivemos uma elevação de custo de produção pós-pandemia e com a guerra da Ucrânia, da Rússia, exatamente porque nós tivemos uma escassez desses produtos. Então, o que a gente precisa fazer é muito mais cuidar para que quem está produzindo tenha assistência técnica de qualidade, agrônomo. Eu não sou agrônomo, eu sou economista, mas que tenha um agrônomo ali acompanhando e veterinário também. Porque, Marcelo, se eu e você ficarmos doentes, o médico vai dar a mesma quantidade de antibiótico para nós. Isso significa dizer que ele está dando uma dose acima, porque tem que resolver o seu problema e o meu, e nós somos corpos distintos. Completamente diferentes. O excesso vai para a urina. Isso significa dizer que nós, quando tomamos remédios, com frequência, temos excedente que vai para os rios. Esse tipo de comportamento acontece também com o produtor. Agora, se nós caminharmos para ter, e isso vai acontecer, nanopartículas que permita você utilizar só a quantidade de antibiótico que o seu corpo necessita, a gente já está fazendo isso com vaca, nós vamos ter condições de cada vez ter um impacto menor no meio ambiente. Existe uma preocupação muito grande por parte dos produtores, tanto de grãos quanto aqueles que produzem proteína animal, para que o impacto seja cada vez menos. Tem impacto? Tem. Mas nós que somos urbanos impactamos muito mais a natureza do que a agricultura, que além de tudo pode fazer captura de gases do efeito estufa enquanto as plantas estão crescendo. Exatamente. E sobre o agrotóxico, eu vi recentemente, eu não vou me lembrar agora, ele é agrônomo, o rapaz estava falando, era agrônomo, que foi perguntado sobre a questão do agrotóxico. O tomate é um dos campeões de agrotóxico, o tomate, o morango, não sei o quê, e ele ainda comentou isso, porque me chamou a atenção, porque eu sou um comedor de tomate descendente italiano, né, Paulo? Eu como tomate todo dia, toda hora, de toda forma. Enfim, aí me chamou a atenção, ele falou assim, olha, a quantidade de defensivo, ele nem chama agrotóxico, defensivo agrícola, que é utilizado numa produção de tomate para afetar o seu organismo, eu não sei, estou me baseando no que ele disse, que ele é agrônomo, para afetar o seu organismo a ponto de te deixar doente ou de provocar uma doença, você teria que consumir, no mínimo, 200 a 250 tomates por dia. Aí poderia causar algum problema no seu organismo. Quem come 200 tomates por dia? Nem se você consumir só extrato. Ele falou, eu estou falando isso para vocês terem a noção da quantidade de agrotóxico que há no tomate. Então não é desse jeito. Estão criminalizando uma produção que é fundamental e que tem muito mais benefício para a saúde do que vocês estão imaginando que vai causar problema por causa do agrotóxico. Mas tem uma boa notícia também nessa linha. As empresas estão utilizando cada vez menos química e mais biológicos, soluções biológicas. Por quê? Porque a ciência está encontrando alternativas biológicas para resolver, para ir substituindo. Então, é uma questão de tempo. Nós vamos ter, porque qual que é a questão? Se o consumidor acha que alguma coisa é problemático,
é claro que a cadeia produtiva começa a se reposicionar. Sim. E aí pressiona a ciência, A ciência. pressiona as universidades. E nós temos hoje a inteligência artificial. Sim, Vai ser exatamente. fundamental nesse Exatamente. processo. Inteligência artificial, inclusive, é fundamental até para você fazer combinação Aí. para que a gente tenha produtos que não vêm efetivamente do agro. Nós temos situações hoje acontecendo já, né, startups que estão atuando na Israel, que surpreendentemente já conseguem produzir leite que não vem de vaca, mas isso é outra história. Eu espero que eu não tenha que vivenciar essa experiência, porque o meu queijinho tem que ser um queijinho vindo de vaca. Também. De vaca que produz leite, são vacas e pessoas felizes que produzem leite, porque a felicidade tem que estar junto, né? Junto. E eu, com relação a essa questão do leite, eu professor, né? O professor Paulo do Carmo, e pesquisador também. Você uma vez me falou uma coisa, você não deve se lembrar disso, mas eu tomei isso como regra na minha vida. E falo toda vez que alguém comenta comigo, tem leite de coco, tem leite de amêndoa, tem leite de não sei o quê. Não, eu sempre falo, não, eu aprendi com um professor que leite só mamífero produz. Exatamente. O que não vem do mamífero é extrato. Exatamente. Então é extrato do coco, extrato da amêndoa, extrato disso. Lembra-se que você falou isso comigo? Claro que não. Não se lembra, mas eu aprendi. Você viu, o aluno aprendeu. Professor Paulo do Carmo Martins conosco mais uma vez no Acelerando o Agro. Quero agradecer imensamente sua participação. E daqui a 15 dias nós temos um novo encontro marcado. Muito obrigado, Combinado? viu, Marcelo? Grande Forte abraço. Tudo de bom para você. Acelerando o Agro com Paulo do Carmo.